Ouvi e atentai, humildemente, porque o Senhor falou. Oremos. Eterno Deus e Pai, elevamos os nossos pensamentos a Ti e invocamos o Teu santo nome. Vem Tu mesmo dirigir este culto que queremos Te prestar. Que seja cheio de vida e amor, belo e verdadeiro, em espírito e perfeita adoração, com o louvor que Te é devido somente a Ti, Senhor, como nosso Deus. Também que haja gratidão por pertencermos ao Teu rebanho e neste dia do Senhor podermos nos reunir neste santo lugar. Capacita-nos, Senhor, para que possamos testemunhar sempre de Ti e realizarmos a missão de ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Que neste dia, ó Pai, possamos nos aproximar da mesa do Senhor com alegria e gratidão e na certeza de que Tu nos perdoa pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos justifica perante Ti. Fica conosco, dirige-nos em tudo para a Tua honra e Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus e nosso forte Deus.
Passemos à leitura bíblica alternada, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 94, versículos de 1 a 15. Na Bíblia que aí está distribuída, está na página 540. Apelo para a justiça de Deus. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Ferem idades e falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam, e dizem: o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos, dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que os homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança, mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão os de coração reto. Amém. Desvia os meus olhos, para que não veja uma vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Sentados, vamos preparar o nosso coração para um momento de oração silenciosa na presença de Deus. E depois do responso coral, teremos a oração pastoral. As pessoas que desejarem vir à frente para esse momento poderão fazê-lo na hora do responso.
Deus eterno, nesse domingo, como igreja tua, nós adentramos os teus átrios com louvor nos nossos lábios. Caminhamos até o teu altar com alegria de coração. E entramos do Santo dos Santos neste momento de oração, com temor e tremor. Tu és o Deus que é Pai, reconhece-nos como filhos. Tu és o Deus que é Senhor, exerce a tua autoridade maravilhosa na tua providência extraordinária. Tu és o Deus de poder, manifesta o teu poder. Tu és o Deus de amor, abraça-nos amorosamente. Tu és o Deus de misericórdia, usa de misericórdia para conosco. Tu és o Deus de perdão, perdoa os nossos pecados. Tu és o Deus que abençoa os nossos corações. Todos que vieram ao teu altar nesta manhã, ó Pai, e aqueles que se levantaram na tua presença nesta hora, o fizeram por uma razão muito especial. Nós queremos colocá-los como orações vivas no teu altar. Cada um, assim como é, assim como está. Somente tu conheces a cada um nesse seu estado íntimo, particular, pessoal. Tu és o pastor que conhece os segredos do nosso coração e, portanto, pode ministrar as nossas almas segundo as necessidades do nosso coração. Visita cada um, ó Pai, seu pastor nosso nesta hora. O pastor que consola os que precisam de consolo, que conforta os que precisam de conforto, que cura os que precisam de cura de suas dores e enfermidades, que alimenta aqueles que estão carentes do pão da vida, que refrigera a alma daqueles que estão abatidos e desanimados, que fortalece os fracos, que levanta os caídos. Sim, Senhor, passeia como pastor entre nós nesta hora e vai colocando a tua mão providente e amorosa sobre a cabeça de cada um de nós, dizendo: eu te abençoo, meu filho, eu te abençoo, minha filha, eu te abençoo, minha ovelha querida, eu te abençoo de todo o meu coração. Recebe a minha bênção, recebe a minha graça e confia no meu amor. Sim, ó Pai, visita-nos nesta hora. Queremos entregar no teu altar os corações enfermos da tua igreja. São muitos, nos lares, nas casas, nos hospitais. Fazemos do Orvendo Rui hospitalizado já há algum tempo, o símbolo daqueles que estão enfermos e doentes e precisam da presença amorosa do grande pastor para consolá-los, confortá-los e também trazer alento e refrigério no momento da dor e da enfermidade. Família do Orvendo Pulino, abençoa-os, guarda-os também, conforta-os. Eles precisam de Ti, Senhor. Mais do que qualquer um, aqueles que estão enfermos, ó Pai, precisam tanto de uma visita especial Tua como pastor. Visita onde quer que esteja cada um nesta hora, que eles possam sentir a Tua presença amorosa. Abençoa aqueles que estão passando por momentos delicados, difíceis, problemas, dificuldades em família, no lar, na casa, no trabalho, na vida material, na vida espiritual, na vida emocional. Ó Senhor, Tu dominas sobre tudo e sobre todos. Vem, ministra a cada um, segundo a necessidade do seu coração.
se com todos, que ninguém saia do teu altar em desconforto, mas que cada um saia do teu altar fortalecido pelo teu poder e certo de que tu os tocaste com a tua graça e possam dizer com alegria no seu coração: o Senhor me abençoou e eu te dou graças, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar com o versículo 1 do Salmo 90. O Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Vamos repetir? O Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Debaixo das suas asas estamos seguros porque Ele nos acolhe nesta manhã. Vão na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Há uma criança presente, juntamente com seus pais e familiares, para ser recebida pelo sacramento do batismo. Nós convidamos, nesta hora, os pais para apresentar esta criança e todos os familiares que quiserem acompanhar também poderão vir à frente. Jesus, a ti queremos agora oferecer os nossos pequeninos primícias do viver. Seus corações revestem de verdade e do amor. Ana Cristina e Fernando, bem-vindos. E nós nos preocupamos muito com a educação formal das nossas crianças. Escolhemos a melhor escola, pagamos o preço dessa melhor escola, mas há uma preocupação que nós temos também e precisamos ter, da educação na fé, educação espiritual, e é para isso que vocês estão aqui nesta hora. Não há nenhum pós-graduado que possa oferecer essa educação, não há nenhum pós-doutorado maior e melhor do que a própria família para começar a dar essa educação
espiritual e religiosa para os filhos. E também a igreja. A família, começa na família, estende-se para a igreja, que tem a alegria também de participar desta educação. Então, assim, eu gostaria de ler para vocês alguns versículos bíblicos que falam exatamente sobre esta questão. O primeiro versículo está no profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 11, que diz assim: como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Eterno cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no seu seio. E em Atos 2, versículo 39, essa promessa é para nós e nossos filhos, e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E daí disse Jesus: deixem que as crianças venham a mim, e não as proíbam, porque o reino de Deus é dos que são como estas crianças. Jesus Cristo é a expressão suprema do amor de Deus. Jesus Cristo é amor. Por isso nós dizemos que Deus é amor. E somente o amor é que pode dar essa educação espiritual para o Felipe. Então eu conclamo você, Ana, conclamo você, Fernando, para que pensem nessa questão da educação espiritual para o Felipe. Assim, eu vou fazer as perguntas que vocês deverão responder afirmativamente neste momento. Peço à igreja a se colocar em pé, por favor. Vocês prometem educar esta criança na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nos princípios eternos do Evangelho? Prometem? Vocês prometem dar-lhe a educação o quanto puderem e fazer com que ele aprenda a ler as Escrituras Sagradas? Prometem? Vocês prometem orar por ele e com ele, servir-lhe de exemplo de amor para com Deus e para com o próximo e conduzi-lo à participação ativa e responsável na vida da igreja? Vocês prometem trazê-lo sempre para a igreja, para que a igreja possa participar dessa educação espiritual do Felipe também? Prometem? Oremos. Pai de amor, agradecemos-te por esta hora. Pedimos a tua bênção para esta família que aqui está. Pedimos a tua bênção para o Felipe que vai ser batizado. Pedimos a tua bênção, ó Pai, sobre mim, para que os meus lábios agora pronunciem o nome da Santíssima Trindade sobre a cabeça do Felipe. Ó Deus de amor, recebe-nos no teu trono de graça neste momento, por Cristo Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Pai, na tua presença continuamos. Agradecemos-te, ó Deus, por tuas promessas. E agradecemos-te, ó Deus, porque as tuas promessas se realizam na vida da família. Nesta hora, ó Deus, em que a Santíssima Trindade é lembrada sobre a vida do Felipe, que a água, ó Deus, que nos traz a recordação da tua palavra, palavra que purifica, renova, que produz vida em nós. Nesta hora, Deus, esta água derramada como selo sobre a cabeça do Felipe,
Possa, ó Deus, esta promessa produzir frutos de graça, verdade, justiça e misericórdia na vida do Felipe, na vida dos seus pais e de toda a família. E possa esta promessa perpetuar-se por todas as gerações, lembrando sempre da tua misericórdia e do teu amor por toda a família humana. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Herança do Senhor são os filhos, diz-nos o salmista. Feliz aquele que tem bastante dessa herança. Então nós sabemos que vocês agora têm uma herança. Herança a gente cuida com muito amor, com muito carinho. Não larga a sorte. Então que Deus abençoe muito vocês e que Deus abençoe os votos e promessas que vocês acabaram de fazer. E que possam cumprir com muita alegria. Pode se sentar. A igreja pode se sentar. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Vamos consagrar a Deus as nossas ofertas, vamos fazê-lo com fé e com alegria.
Oremos. Bendito Deus, Pai eterno, qual é o tamanho do teu amor, Pai, para conosco? Porque tu entregaste o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É a entrega do teu Filho para que tenhamos a vida eterna, é a renovação das tuas misericórdias todos os dias, diariamente, eternamente nas nossas vidas. Esse é o tamanho do teu amor. Pedimos, Pai, que o nosso coração tenha um tamanho de gratidão proporcional ao teu amor por nós. Dá-nos, Pai, um coração grato, todo dia, na nossa vida toda, um coração cheio de gratidão, cheio de amor. Pai, nós te agradecemos, Pai, pela entrega dos dízimos e ofertas que separamos para Ti, que separamos para suprir a Tua casa, que separamos para suprir todos os trabalhos que essa igreja desenvolve neste lugar, abençoadora que ela é, produtiva que ela é, amorosa que ela é, acolhedora que ela é. Obrigado, Pai. Permite, Pai, que todos esses recursos sejam administrados com sabedoria, que eles sejam abençoados por Ti, para que se multipliquem, Pai. Nós te agradecemos tudo isso, Pai, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor amado. Amém. Quero convidá-lo a que abra a Palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 16. Está na página 580. No capítulo 16, nós leremos a uma só voz 2 versículos, os versículos 18 e 19. Provérbios, capítulo 16, os versículos 18 e 19, leitura em uníssono. Página 580. Leiamos. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Amém. Podem se assentar.
Nós continuamos neste mês de julho a nossa caminhada através do livro de Provérbios e continuamos esta jornada na convicção que no livro de Provérbios nós encontramos respostas para as questões de hoje, para as questões contemporâneas. No domingo passado nós examinamos no livro de Provérbios o tema ira, os conselhos preciosos que o livro de Provérbios nos dá sobre o modo que devemos lidar com esta emoção tão intensa e muitas vezes de consequências tão graves para a vida humana. Hoje eu quero refletir com vocês sobre um tema delicadíssimo, o tema do orgulho. Delicado por duas razões. Primeira, nós enxergamos com muita frequência o orgulho na vida dos outros. Orgulhosos são sempre as outras pessoas, nunca nós mesmos. Por isso, é difícil tratar desse tema. Em segundo lugar, é um tema difícil porque o orgulho tem 1000 faces. As manifestações de orgulho são diversificadas. Por exemplo, uma das mais terríveis manifestações do orgulho é aquele que se manifesta como falsa modéstia. A humildade que é utilizada para em seguida ser elogiada e com isso obtemos uma satisfação por conta da nossa humildade. O orgulho tem essa face, a face da falsa humildade ou da falsa modéstia, dentre as milhares de faces que o orgulho possui. Bom, mas não importa qual seja a face ou qual seja o disfarce que o orgulho possa se valer, o livro de Provérbios é muito claro. O texto que nós lemos diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Eugene Peterson, pastor presbiteriano norte-americano, parafraseou esse versículo da seguinte forma, diz ele: primeiro vem o orgulho, depois a queda. E ele prossegue na segunda parte dizendo: pois quanto maior é o ego, maior é o tombo. Quanto maior é o ego, maior é o tombo. É difícil combater o orgulho e cultivar a humildade. É difícil, especialmente porque em nossos dias nós somos o tempo todo bombardeados com mensagens que nos incentivam a que cultivemos o orgulho e colocam o orgulho como quase que uma questão de sobrevivência. Mensagens que vão na seguinte direção: se você não se apresentar como o cara, você vai ficar para trás. Se você não alardear os seus feitos, outros o farão e você vai ser esquecido, ficará para trás. Se você não fizer a sua propaganda pessoal, ninguém vai perceber o seu valor, portanto, fale de si mesmo. Conte vantagem a seu respeito, faça a sua propaganda. E nós nos apegamos ao orgulho, achando ou julgando que ele trará mais e melhores coisas para a nossa vida, ou que, no mínimo, ele fará com que a nossa vida possa prosseguir na direção certa. Entretanto, este é um grande engano. Nós nos apegamos ao orgulho achando que ele trará as coisas que nos farão felizes, mas esse é um grande engano. E o engano reside no seguinte: o orgulho é, na verdade, um grande ladrão. O orgulho rouba da nossa vida aquilo que nós temos de mais precioso. E quando nós nos apegamos a ele, quando nós damos espaço para o orgulho na nossa vida, ao invés de acrescentar, de trazer para a nossa vida as coisas que nós almejamos, que nós julgamos boas, coisas que nós desejamos, ele vai roubando de nós aquilo que nós temos de precioso. Por exemplo, o orgulho rouba a nossa energia, rouba o nosso vigor, rouba a nossa vitalidade.
Quando nós queremos dizer que um alimento engorda, mas ele não é nutritivo, nós falamos que se trata de um alimento que tem calorias vazias. É um alimento que pode torná-lo obeso, mas não oferece para você as vitaminas, os nutrientes que são essenciais para uma boa saúde. Todos nós temos necessidade de apreciação. Quem é que não gosta de um elogio? Quem não gosta de reconhecimento pelo bom trabalho feito? Mas isso é diferente do orgulho. Nós podemos dizer que aquilo que os alimentos de caloria vazia são para o nosso organismo e para a nossa saúde, o orgulho é para a nossa autoestima e para a nossa saúde emocional. O orgulho engorda o nosso ego, mas não fortalece a nossa alma. Não nos dá o vigor espiritual que nós precisamos, ao contrário, nos torna espiritualmente fracos. Quando nós entramos por esse caminho, nós precisamos sempre de mais elogios, precisamos sempre de mais reconhecimento e entramos num caminho de destruição. Paradoxalmente, falta-nos energia para o trabalho, para os desafios, para perceber o próximo, para cuidar daqueles que estão ao nosso lado, quando nós nos alimentamos do orgulho e quando buscamos orgulho. No dia 24, a Folha de São Paulo trouxe uma reportagem que, de alguma forma, traduz essa obsessão pelo orgulho e por nos alimentarmos com calorias vazias. A Folha de São Paulo trouxe uma matéria que apresentava sites que são especializados em vender fãs para Facebook e seguidores para Twitter, essas redes sociais. Então, se a pessoa tinha 100 seguidores, 200, 300 e queria turbinar a sua página na rede social, bastava pagar para esses sites. Os preços vão de 6 centavos a 31 centavos. E trazia também os depoimentos. Algumas pessoas que diziam que compraram esses serviços e saíram de 300 seguidores para 6.000 seguidores em uma semana, ou fãs, não é? Dependendo da mídia que é utilizada. Uma obsessão. Orgulho, vaidade, ser conhecido, ser seguido, ser admirado pelos outros e ser conhecido a ponto de pagar por aquilo que deveria ser um relacionamento ou uma mídia social. Mas o orgulho rouba não somente a nossa energia, ele rouba também a nossa alegria. Certa moça procurou o pastor da sua igreja e, num tom de urgência, disse ao pastor: reverendo, eu preciso com urgência de um horário, preciso que o senhor me atenda para aconselhamento. Marcou com o seu pastor, compareceu no dia e na hora que estava a reunião marcada e foi logo dizendo para o pastor: pastor, o problema é o seguinte, eu tenho um pensamento que me persegue. Todas as vezes que eu estou na igreja, que eu estou na congregação, que eu estou no culto, há uma lembrança que não sai da minha mente. O pastor disse: qual é a lembrança? Ela disse: todas as vezes que eu estou na igreja, eu não consigo parar de pensar que eu sou a moça mais bonita ali. Não consigo parar de pensar nisso. O que eu faço para me livrar desse pecado terrível? E o pastor ponderou, franziu a testa de preocupação, e depois de alguns instantes disse para ela: filha, o seu problema não é propriamente um pecado, é só auto-engano. O orgulho rouba a nossa alegria. Que coisa terrível viver o tempo todo comparando-se aos outros. Que coisa terrível viver num estado permanente de comparação, sempre pensando: será que eu estou no primeiro lugar?
Será que eu não fui ultrapassado? Será que não surgiu alguém mais bonito do que eu? Será que não surgiu alguém mais inteligente? Será que não surgiu alguém melhor do que eu no meu trabalho, na minha profissão? Rouba a nossa alegria. É impossível cultivar o orgulho e ter uma vida alegre, uma vida feliz. Mas, em terceiro lugar, o orgulho rouba a glória de Deus. O orgulho rouba a glória de Deus. Veja o que diz o versículo 5 do capítulo 16 que lemos. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. É evidente que não ficará impune. O orgulho impede que enxerguemos a fonte de todo o bem, Deus. O orgulho impede que reconheçamos que sem Deus nada somos. O orgulho não tributa a Deus a glória, a honra e o louvor que são devidos somente a Deus. Por isso o orgulho rouba a glória de Deus. O orgulho cria em nós a ilusão que nós dependemos apenas de nós, para termos aquilo que temos, para que sejamos aquilo que somos. Humildade, entretanto, não é negação. Não é negação das qualidades, não é negação do esforço, não é negação das conquistas, mas é o reconhecimento que nós dependemos de Deus. É o reconhecimento que se nós temos ou somos alguma coisa, é porque Deus nos abençoou e Ele merece ser glorificado e não nós mesmos. Se o orgulho rouba a nossa energia, rouba a nossa alegria e rouba a glória de Deus, o que é que nós devemos fazer para nos livrarmos desse ladrão terrível que é o orgulho? C.S. Lewis, escritor cristão, tem uma frase, ou melhor, um pensamento extraordinário sobre isso. Acompanhe a leitura, nós temos o texto na tela. Diz: se alguém quer adquirir a humildade, creio poder dizer-lhe qual é o primeiro passo. É reconhecer o próprio orgulho. Aliás, é um grande passo. O mínimo que se pode dizer é que, se ele não for dado, nada mais poderá ser feito. Se você acha que não é presunçoso, isso significa que você é presunçoso demais. Se você acha que não é orgulhoso, significa que você é orgulhoso demais para reconhecer o seu orgulho. Duas razões finais para você considerar sobre a humildade. Primeira, de ordem racional. A humildade, ela é, no mínimo, realista. No mínimo, realista. Estima-se que no dia 31 de outubro do ano passado, a humanidade atingiu a cifra de 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões de pessoas no nosso planeta. 7 bilhões vivendo nesse planeta, e você pensa que você é a pessoa mais bonita, que os seus problemas são os maiores, que você deve estar em primeiro lugar. Eu penso que eu sou o mais inteligente, o mais interessante. 7 bilhões, 6 bilhões 999 milhões sem você, e você acha que você é a única pessoa que habita este planeta, a única pessoa que tem questões urgentes, preocupantes, a única pessoa que merece atenção. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Não é descuidar da própria vida, mas é prestar atenção no outro e lembrar que existem outras pessoas nesse planeta. Nós não somos os únicos. Eu vou com muita frequência a hospitais e a cemitérios. Gostaria de ir menos, mas vou com muita frequência a hospitais e cemitérios. E esses dois lugares são lugares nos quais fica patente, fica evidente a fragilidade humana. Nos hospitais, a começar das maternidades, onde a chegada de um ser humano precisa da ajuda de outro ser humano, onde cada criatura humana, cada ser que vem ao mundo é amparado por mãos, entregue à mãe, entregue ao pai. Nos cemitérios, o gesto de dignidade, de ser depositado numa sepultura como humano, como um ser
revestido de dignidade, de cuidado, também é acompanhado por mãos humanas. Alguns pares, para que o caixão seja levado e depositado de modo digno, de modo sóbrio, numa sepultura. Mas entre esses dois extremos, o nascimento e a morte, nós continuamos precisando de mãos que nos amparem, que cuidem de nós por toda a vida. Mãos que nos ensinem a ler, que nos amparem nos momentos de dificuldades, que produzam os alimentos que chegam à nossa mesa, que recolham o lixo que nós colocamos à frente da nossa casa. A nossa ilusão de independência, de autonomia é terrível. Nós dependemos uns dos outros o tempo todo. Não somos os únicos no planeta. E dependemos uns dos outros. Isso é realismo, não é pessimismo, é realismo. Mas há uma segunda coisa que eu gostaria de dizer. Primeiro, então, ser humilde é uma questão de racionalidade. E segundo, a humildade é essencialmente cristã. Se você quer ser um cristão, você precisa pensar seriamente a respeito da humildade. Vocês se lembram que Jesus, quando na última semana da sua vida na terra, reuniu os seus discípulos, ele tirou a sua vestimenta, tomou uma toalha, cingiu-se com essa toalha, tomou uma bacia, foi até os pés dos seus discípulos, lavou os pés dos discípulos. Depois de ter feito isso, voltou para o seu lugar. Dirigiu-se aos discípulos dizendo: vocês compreendem o que eu fiz? Se eu sou o mestre e senhor e fiz isso, vocês devem fazer o mesmo uns pelos outros. Se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, vocês devem fazer o mesmo em favor uns dos outros. A humildade está na essência da verdadeira fé em Cristo. A humildade é fundamental para que sejamos seguidores de Jesus Cristo. Desmond Tutu, famoso bispo anglicano, conta numa entrevista que deu as razões pelas quais aderiu ao anglicanismo. E o repórter pergunta-lhe, dizendo, dentre as centenas de denominações cristãs, por que o senhor escolheu ser anglicano? E ele lembra um fato da sua infância, ocorrido na sua infância, no tempo do regime de segregação racial na África do Sul, o apartheid. Era costume que, quando numa calçada, numa direção vinha uma pessoa branca e na outra direção ia uma pessoa negra, que esta pessoa negra se colocasse ao lado, desse a preferência de passagem para a pessoa branca e, além de colocar-se ao lado, parasse e fizesse uma leve inclinação num gesto de respeito pela pessoa branca que estava passando. Ele cresceu nesse regime, acostumado a fazer isso, a andar pelas ruas da sua cidade, cumprindo esta norma social. Mas certa vez, algo diferente aconteceu. Ele estava na calçada, ainda pequeno, acompanhado pela sua mãe. Na direção deles vinha um homem, já de cabelos grisalhos, e antes que eles parassem e fizessem o tal gesto, esse homem se antecipou, colocou-se ao lado, parou e inclinou-se levemente na direção deles para que eles passassem. O menino ficou impressionado. Tão logo passaram, dirigiu-se para sua mãe, perguntando: mamãe, por que esse homem fez isso? Por que ele fez isso? E a resposta da sua mãe foi a seguinte: porque ele é um pastor anglicano. Desmond Tutu, nas suas memórias, diz: naquela hora eu disse, mamãe, eu vou ser anglicano. A humildade está na essência do cristianismo, da fé em Cristo. É fundamental para que sejamos seguidores de Jesus. Não há quem não lute contra o orgulho. Eu luto, e certamente você luta, contra o orgulho. Mas não conheço outra forma mais eficaz de combater o orgulho que está
no coração humano do que diminuir o espaço do orgulho, aumentando o espaço de Jesus no nosso coração. Tornando a nossa vida uma vida menos egocêntrica e uma vida cristocêntrica. Jesus Cristo no lugar onde Ele deve estar, no centro do nosso coração e da nossa vida. Se você sente que o orgulho tem roubado a sua energia, que o orgulho tem roubado a sua alegria, que você, apesar de se esforçar para reforçar a sua autoestima, você tem se sentido mais para baixo, mais destruído do que encorajado. Se essa é a sua condição, se você tem se preocupado em demasia com aquilo que os outros pensam a seu respeito, com aquilo que os outros dizem sobre você, se você se sente cansado e frustrado, apesar de investir nessa lógica humana do orgulho e de alimentar o seu ego, eu quero convidá-lo a aceitar o convite de Jesus, o homem mais humilde que já pisou sobre a face da terra, o próprio Deus. Ele nos convida a irmos até Ele nos seguintes termos: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Esse é o descanso que nós precisamos. Jesus Cristo no nosso coração, no centro da nossa vida. Expulse da sua vida este ladrão chamado orgulho e abra no seu coração espaço para Jesus, o bom pastor. Que Deus nos abençoe. Amém.
Apóstolo Paulo, na instrução aos cristãos de Corinto, sobre a celebração da mesa e da ceia do Senhor, os instruía dizendo: porque aquilo que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei a vós. O Senhor Jesus, na noite que foi entregue, tomou do pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: este pão é o meu corpo, que é entregue por amor de vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também do cálice, e o deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Oremos. Agradecemos-te, ó Pai, por esse momento especial de celebração, de banquete espiritual. É a mesa que está posta, é o teu rebanho que comunga num gesto de fé, de esperança e de amor. Abençoa-nos para que sejamos edificados, fortalecidos pela nossa participação na tua mesa nesta manhã. E agradecemos, sobretudo, pela dádiva preciosa, Cristo Jesus, aquele que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Um gesto de entrega, de humildade e de sacrifício. Que este gesto mova o nosso coração a sermos humildes em Cristo, por Cristo e para Cristo. Em nome dele. Amém. Nós vamos entregar esses elementos aos irmãos e irmãs, e no momento apropriado, sob a orientação e direção do pastor celebrante, participaremos desses elementos.
Nós perguntamos se há alguém que, desejando participar da ceia, tenha sido omitido na distribuição, queira, por favor, levantar uma das mãos. Disse Jesus: isto é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos vós, fazei isto em memória de mim. Disse Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos vós, fazei isto em memória de mim. Pai, agradecemos-te por esta hora. Agradecemos-te, ó Deus, porque na tua presença comemos do pão e bebemos do cálice. Celebramos a dádiva do teu grande amor, amor que fizeste com que tu vieste ao nosso encontro para resgatar-nos, para perdoar-nos, para transformar o nosso coração. Agradecemos-te, ó Deus, porque por este amor tu formaste a tua igreja, o teu povo. Tu nos reuniste de diferentes lugares, com diferentes histórias, mas com este ponto de convergência, o teu amor, o teu resgate efetuado em Cristo Jesus. Sustenta-nos, ó Pai, sustenta-nos com o pão para o nosso espírito. Sustenta-nos, ó Deus, com o alimento para a nossa alma, para que possamos seguir nos passos de Cristo Jesus, conservando em nosso coração a mansidão e a humildade que tu revelaste no teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, no nome do qual oramos nesta hora. Amém. Nós vamos passar
nesse instante aos nossos avisos, mas antes disso, há uma palavra de acolhimento, todos que nos visitam nesta manhã. Para nós, Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, é sempre motivo de alegria recebermos aqueles que nos visitam. Peço, por favor, aqueles que nos visitam, fiquem em pé para que nós possamos dar-lhes as boas-vindas. Todos que nos visitam nesta manhã. Temos vários visitantes, a família que acompanha o batismo. Obrigado pela presença de todos, sejam bem-vindos à nossa igreja. E lembramos que na saída, do meu lado direito, do seu lado direito, quando você estiver saindo, há um grupo de irmãos do Ministério de Acolhimento, eles querem deixar um pequeno presente, uma lembrança da sua visita e desse dia conosco. Eu peço que, por favor, passem lá para retirar este presente, que Deus os abençoe e os guarde sempre. Amém? Podem se assentar. Da mesma forma, os que acompanham pela internet, participam do culto, que Deus esteja com vocês, a palavra de Deus, e sejam sempre bem-vindos a este culto, que Deus possa fortalecê-los sempre na fé. Os nossos avisos, o primeiro deles, sobre o dia da grande comunhão. Nós falamos no domingo passado, iniciamos a divulgação no domingo passado, mas já começamos a trabalhar no dia da grande comunhão, nesta programação, com bastante antecedência. Nós teremos no culto da manhã a recepção dos novos membros, a celebração da ceia do Senhor. Depois do culto da manhã teremos o almoço, os convites já estão sendo vendidos, você pode adquirir o seu com os diáconos após o término do nosso culto. Às 15 horas começará a apresentação da peça O Messias, uma peça belíssima, dificilmente nós temos oportunidade de assistir toda a peça e teremos nesse domingo. Os nossos corais, sob a condução do maestro Carlos Eduardo, estão trabalhando arduamente na preparação dessa peça. Então, venha, ou melhor, almoce, permaneça e participe da programação. Haverá programação para as crianças e adolescentes na ACM, no período da tarde, onde será também o almoço. E às 18h30, nós teremos, neste ano, um culto diferente. Nós temos alguns convites à disposição e peço que você retire com os diáconos na saída o número de convites que você realmente deseja entregar para uma pessoa amiga. Sempre que nós realizamos o dia da grande comunhão, nós temos aquele sentimento, quem é que eu gostaria que estivesse aqui? Nós preparamos o culto das 18h30, especialmente para aquelas pessoas que estão afastadas da igreja. Se você tem um familiar, se você tem um amigo, alguém que já frequentou a igreja, já foi membro, mas está afastado da igreja, esse culto foi pensado para esta pessoa. O culto não demorará mais do que 1h10. Toda a temática do culto foi organizada em torno da parábola do filho pródigo. Nós queremos ter neste culto uma ação de evangelização. Mas peço que você, além de entregar o convite, que você passe o nome da pessoa convidada para a secretaria da igreja. Nós desejamos, com o Ministério de Intercessão, orar pelas pessoas convidadas. A nossa convicção é que a palavra de Deus não volta vazia. É isso que o profeta Isaías diz no capítulo 55, versículo de número 11. Portanto, faça a sua parte, convide, ore. Nós preparamos o culto para que este culto possa falar ao coração daqueles que estão afastados da igreja e que ele seja um dia para aumentar na nossa igreja o número daqueles que estão em comunhão com a igreja e em comunhão com o Senhor. Gostaria que você considerasse com muito carinho este culto das 18h30 e esta programação que foi pensada. Convido agora o presbítero Ítalo, secretário do nosso conselho, para que possa falar a respeito da Assembleia, que também ocorrerá no dia da grande comunhão. Bom dia a todos. Na qualidade de primeiro secretário do Conselho e em nome do nosso vice-presidente, presbítero Arnold Hermann Ferli, trago a saudação do Conselho da Igreja a todos os irmãos e, juntamente com esta saudação, algumas informações. Os irmãos devem ter reparado que desde o dia 3 de junho deste ano, em todos os boletins dominicais,
tem aparecido a convocação da Assembleia Geral para o dia 5 de agosto, que é o dia da Grande Comunhão. Completando esta festa bonita que está sendo preparada pela Igreja, nós teremos a eleição do nosso pastor. Então, neste momento, o Conselho lembra aos irmãos que, além do cumprimento legal que a Igreja tem para atender à convocação, porque os membros da Igreja devem participar das assembleias, nós temos, paralelamente, 2 gestos muito bonitos que a Igreja participará. O primeiro gesto é o gesto de gratidão a Deus pelo privilégio que temos em participar da Assembleia Geral da nossa Igreja. Então, damos graças a Deus por este privilégio. E o segundo gesto é o gesto carinhoso que nós externamos publicamente, dizendo que nós estamos elegendo o nosso pastor. E com esta eleição, nós o acolhemos e o abraçamos. Então, é nesse espírito que eu exorto os irmãos para que estejamos todos juntos no dia 5 de agosto, nesta festa bonita da Grande Comunhão e participando da eleição do nosso pastor. Muito obrigado. Vamos ficar em pé, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou e depois receberemos a bênção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o amor de nosso Deus e eterno Pai, as santas e benditas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e por todo sempre. Amém.